Luciana Porfírio, está oficialmente aberta o segundo dia da Semana Paulo Freire. Quanta alegria! E para a gente ser mais freiriano ainda, eu vou convidar a Niáscara para fazer uma provocação à nossa professora Luciana. Niáscara, a palavra é sua. 5 minutos. Ok. Primeiramente, uma boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui presencialmente em casa também. E assim, como estudante, eu observo muitos problemas no meio educacional, não somente eu, mas meus colegas também. Eu gostaria de saber de que forma você acha que o método Paulo Freire poderia ser incluso na educação atual. Como você acha que o método Paulo Freire poderia ser incluso na educação atual, considerando todos os problemas, todas as desavenças pelas quais passam os alunos de ensino médio, de ensino básico também, de que forma esse método poderia auxiliar a nossa educação para ir para um caminho mais libertário, para um caminho inovador? Desejar uma boa noite a todos, agradecer o convite do Coletivo Popular, Judete Ziri, e eu acho que esse momento Niáscara? Niáscara, a sua pergunta é desafiadora, e eu penso que ela perpassa toda a pedagogia freiriana. Em que sentido? No sentido de que a atualidade do pensamento dele passa pela epistemologia do conhecimento e do conhecimento da leitura das contradições existentes. Ele dizia que, em tempos limites, nós temos a capacidade, enquanto seres humanos, de nos transformarmos e de agir. Então, Paulo Freire, todas as suas pedagogias convergiam pela ontologia do ser. Então, de que maneira a pedagogia freiriana poderia nos ajudar hoje? Justamente nesse conhecimento de que somos mais. Passamos por um processo de humanização e de querer ser cada vez mais. Nas contradições das quais nós passamos hoje, por exemplo, tomar conhecimento dessas contradições e emancipar-se, né? Emancipar-se é também superar a si mesmo, né? Ele dizia que somos hospedeiros da opressão, né? Então, eu penso que o pensamento dele é universal nesse sentido. E é por isso que ele é lido no mundo inteiro, pela universalidade deste conceito da ontogênese do ser. Ser era tudo para Paulo Freire. Dizia ele, inclusive, que são nas situações limites que nós vamos pairar e recuar para poder intervir. E nós só podemos fazer isso no espaço da coletividade, na relação com o outro. Nós não entendemos ainda, herdeiros que somos da pedagogia do colonizador na escola pública, né, superar a nós mesmos, né? Não entendemos ainda o que é educar com e não educar para. Isso parte do princípio de que as culturas autóctones dos adolescentes, dos jovens, dos quilombolas, dos indígenas, precisam ser mobilizadas no ato de educar. Então, quando ele fala da relação com o outro, ele vai dizer, quando nós nos relacionamos, aprendemos e ensinamos. É uma reciprocidade, é uma dialeticidade do ser. Então, eu penso que a pedagogia dele ajuda quando nós, por exemplo, levamos para as nossas salas de aula, né, ou mesmo para fora delas, né, a cultura do outro, né, não partir do princípio de que o outro é uma tábula rasa, de que ensinar ou educar é transferir conhecimento, mas dialogar com os conhecimentos para não manter o outro naquela situação enquanto fatalidade. Né? Temos uma estrutura social que nos condiciona o tempo inteiro, né, a sermos oprimidos, né, e acreditar que a mudança seja impossível, sobretudo no século XXI. Quando temos aí a decadência das instituições públicas, né, nós temos aí um ataque generalizado a tudo aquilo que representa a libertação dos outros. Né? Libertar-se é saber reconhecer aquilo que nos oprime. Isso é a primeira forma de libertação, a libertação da mente, das nossas mentes. Quando libertamos as nossas mentes, passamos a compreender o outro e chamamos eles
para falar com a gente nas mesmas condições. Por quê? Qual era a grande utopia de Paulo Freire? E ele nunca negou, né, que fosse um pensador utópico. Ele dizia: eu sou da utopia porque eu sou esperançoso na humanidade, no ser humano. Acredito tanto no ser humano que penso que é possível, mesmo que uma estrutura tal como a que temos agora, caibamos todos, oprimidos e opressores. Porém, sem essa categorização de ser oprimidos e ser opressores. Isso é uma grande utopia na nossa estrutura hoje. Então, eu penso que a forma que o Paulo Freire traz de herança para a educação é esse universalismo da humanidade, um processo de humanização constante. Porque o que vivemos hoje é um processo de desumanização e é preciso lutar contra tudo aquilo que nos desumaniza. E essa luta ela é permanente e ela se altera ao longo do tempo. Então, no momento em que ele ensina as pessoas a ler, era um momento em que a libertação das pessoas escravizadas tinha acabado de acontecer. E aí nós instituímos uma república onde as pessoas precisavam eleger os seus representantes. E tínhamos negros e indígenas livres e soltos. Vamos criar, então, uma situação e um critério para que essas pessoas não elejam seres como eles. Vamos, então, colocar que somente as pessoas alfabetizadas possam votar. Então, Paulo Freire, nesse momento, é a pessoa que vai alfabetizar 380 trabalhadores e botar essas pessoas nas urnas. Não são muitos, mas ele estava só, e com algumas outras pessoas. Então, nesse momento, ele foi libertador. E ele incomodou por isso. Então, quando nós educamos para ler o mundo nas suas contradições, quando lutamos para que as pessoas sejam cada vez mais humanas, nós estamos falando da ontogênese do ser. A ontogênese é tudo aquilo que nos impulsiona enquanto existência. Eu não sei se eu respondi, se fui muito filosófica na resposta, mas é basicamente isso. É impulsionar a luta. E a luta passa por você querer ser mais e ler o mundo nas suas contradições. E lutar para que elas sejam eliminadas. Essa é a grande contribuição para a educação. Antes de eu passar a palavra para a Elza fazer uma provocação para a Lu, eu gostaria de lembrar aqui uma passagem na Pedagogia da Autonomia, para a Niáscara e para todos os estudantes que estão nos assistindo, né? O necessário, né, é que, subordinado, embora a prática bancária, o educando mantenha vivo em si o gosto da rebeldia, que, aguçando a sua curiosidade, Niáscara, e estimulando sua capacidade de arriscar-se, de aventurar-se, de certa forma o imuniza contra o poder apassivador do bancarismo que até hoje ainda impera. Neste caso, é a força criadora do aprender, de que fazem parte a comparação, a repetição, a constatação, a dúvida rebelde, a curiosidade não facilmente satisfeita, que supera os efeitos negativos do falso ensinar. Então, eu gostaria de colocar neste início para você e para todos os estudantes, e para nós também que somos professores e que também estamos eternamente estudando, né, a gente não perder isso de vista. E mais assim, e agora trocando já para passar a palavra para a Elza, né, enquanto mediadores, o professor autoritário, o professor licencioso, o professor competente, sério, o professor incompetente e irresponsável, o professor amoroso da vida e das gentes, o professor mal amado, sempre com raiva do mundo e das pessoas, frio, burocrático, racionalista, nenhum desses passa pelos alunos sem deixar sua marca. Daí a importância do exemplo que o professor ofereça, de sua lucidez e de seu engajamento na peleja em defesa de seus direitos, bem como na exigência das condições para o exercício dos nossos deveres enquanto educadores. E assim eu passo a palavra para uma
um primeiro início dessa nossa conversa para a nossa querida professora Elza. Boa noite para todos. É uma satisfação estar aqui com vocês, com a mesa e com as pessoas que nos acompanham das suas residências. Essa é uma semana muito importante para a gente que trabalha com educação e que vive constantemente, não é bem um problema, mas é a situação de estarmos diante de alunos que estão doidos, querem ser instruídos de alguma forma, mas precisam participar. E quando o Leandro coloca a fala de que o professor marca a vida do aluno para sempre, é uma grande realidade. É por isso que nós, como educadores, temos que estar sempre atentos a essa situação, a essa troca de informações, troca de contatos do mundo, quando estamos diante dos nossos alunos. Nós temos que nos lembrar sempre que o professor é uma presença marcante na vida de cada aluno. Há poucos dias encontrei uma aluna, que foi aluna minha há uns 30 anos atrás. Eu jamais iria me lembrar da fisionomia, porque o aluno cresce, modifica, mas eu acho que nós, como professores, já estamos mais ou menos formados, então não temos muita modificação. Quando a menina me viu, a primeira coisa que ela falou: a senhora foi minha professora lá no Diederiksen. Gente, o Diederiksen, eu dei aula lá em 85, quando eu vim para Ribeirão Preto, como professora aqui, e trabalhei naquela escola. Ela se lembra da minha pessoa desde essa data. E das conversas que a gente tinha, até isso ela se lembra. Por isso que essa fala do Leandro é de grande importância, porque o professor marca a vida do aluno. Então ele tem que estar sempre atento com as atitudes que tem. O professor hoje é um profissional que tem sofrido todas as pressões que a política pode colocar, e a gente acompanha isso muito de perto, está com isso diariamente. Mas quando a gente transpõe a sala de aula, passa pela porta da sala de aula, na sua grande maioria, os problemas ficam do lado de fora. E a gente vai para a sala com o objetivo de conversar com esses alunos e de torná-los pessoas que possam mudar o mundo, transformar o local onde vivem e o mundo que a gente tem. E essa transformação jamais poderia ser feita se nós não tivéssemos um diálogo com os nossos alunos, uma abertura, uma fala, tivermos a capacidade de ouvir esses alunos. E essa, para mim, é o que constitui a maior colocação de Paulo Freire, quando ele diz que educar é ouvir o outro, é dialogar com o outro, é deixar que o outro coloque as suas vivências, coloque para todos os que estão naquele ambiente como é que ele sente o mundo onde ele vive. Porque se ele não tiver a oportunidade de passar para a gente, ou para os seus companheiros de turma, ali no caso, o que é o mundo para ele, por mais que você faça esforços, jamais você vai conseguir mudar a vida dessa pessoa. Porque, de acordo com o que Paulo Freire já nos dizia, a educação se faz na troca. A educação se faz quando você dá a oportunidade daqueles que estão ao seu lado poderem colocar aquilo que sentem e a forma como eles veem o mundo, que é o que a gente chama de contexto. O contexto é exatamente isso. Não basta apenas o texto, não basta apenas a palavra escrita, mas é muito importante o contexto onde as coisas acontecem,
para que a gente possa fazer uma passagem, uma discussão que faça com que esses alunos, essas pessoas que estão conosco naquele momento, possam colocar os seus problemas, as suas formas de ver o mundo. E nós também possamos colocar a nossa maneira de enxergar o mundo. Eu li um texto há pouco tempo, onde Paulo Freire, numa roda de pessoas, porque ele trabalhava muito, começou, né, o seu trabalho no Nordeste, onde as pessoas eram muito sacrificadas. Naquela época o Nordeste era subjugado pelos políticos. Até hoje a gente vê o político nordestino querendo pisar no nosso pescoço. Todo mundo sabe disso. E naquela época vocês imaginam o que sofria o povo do Nordeste com aquelas pessoas, donos de fazendas, produções de cana, que era a cultura da época, e essas pessoas eram subjugadas. Paulo Freire faz uma colocação e uma pergunta de como é que aquelas pessoas veem o mundo. Aí uma delas falou assim: professor, eu não vou falar como é que eu vejo o mundo, porque o professor é o senhor, não sou eu. Ele falou assim: mas você vive aí fora, você está todos os dias em contato com o mundo. Como é que você enxerga isso? Eu enxergo da forma como eu vejo o trabalho. Mas o senhor sabe muito mais que eu. O senhor pode falar para nós aqui como é que é o mundo. Ele falou: não, mas antes vamos discutir. Por que você vê o mundo da forma como você coloca? Que na realidade você está sendo escravizado. E por que você acha que o mundo é dessa maneira? Eu acho que é assim porque quem manda é o patrão. É o patrão que manda. A gente tem que fazer o que ele manda, porque senão ele manda a gente embora. Aí o Paulo Freire coloca para ele: pois é, e você acha que é correto o patrão mandar e você só trabalhar, e nessa situação de empregado, você não ter o direito de discutir aquilo que você precisa? Ele fala: eu acho, mas não posso falar nada. Ele fala: pode sim. É este o seu momento. E é o momento de todos. Se todos entenderem que estão sendo sacrificados por conta de um trabalho que apenas lhe dá o mínimo para sobreviver, você vai ver que você é muito importante dentro desse espaço. E à medida que você coloca as suas situações, com certeza você precisa ser ouvido. E a pessoa que é o proprietário da terra, que precisa do seu trabalho, vai começar a entender que se você sair por sua conta, ele não tem com quem contar também. Então, você é importante. É muito importante para ele, da mesma forma que ele tem a devida importância no seu trabalho, desde que valorize aquilo que você faz. Então, isso é abrir a mente das pessoas, é colocar para as pessoas que o mundo é uma troca. A gente tem que estar ciente de que a importância da gente como pessoa não é diferente das demais que nos sobrejulgam. Nós temos visto questões políticas seríssimas no nosso país, principalmente num momento de barbárie como a gente tem vivido, o quanto as pessoas estão sendo subordinadas. Quanto foi grande a luta para se conseguir alguns direitos nesse país, que é formado principalmente por elite que não se dá a vontade de ouvir as pessoas que estão com eles. E, no entanto, hoje eles nos subjugam da mesma maneira. Já perdemos muitos direitos e esses direitos estão cada dia mais saindo pelo vão dos dedos e nós estamos ficando apenas com o trabalho. Essa situação é importante também para que os estudantes possam estar atentos ao que acontece com eles. Porque nós vivemos hoje nessa situação que estamos
com um governo que não valoriza a cultura, não valoriza a educação, não valoriza as pessoas, os diferentes, as pessoas em geral. Os estudantes precisam estar atentos a isso, porque nós que estamos aqui sofremos consequências seríssimas por isso. E os estudantes acabam ficando sem sonhos. Os sonhos dos estudantes também estão saindo pelo vão dos dedos. Por quê? Porque o estudante já tem dentro de si a alma cheia de sonhos e vai encontrando barreiras nas condições que nós temos visto. Esses estudantes também vão perdendo o gosto pela participação, o gosto pelo trabalho, o gosto pela sua formação. E nós precisamos alertar, estar com eles, trocar informações e deixar claro para os estudantes como eles são importantes na vida deste país. Que são eles que vão ser as pessoas que vão substituir essa turma que está hoje mandando na gente, para não dizer um outro nome. Mas são esses estudantes que vão comandar o país. E eles precisam estar impregnados de bom gosto, vontade de estudar, discutir com esses mandantes de hoje o que é uma escola sem partido, quando eles todos têm partido e vêm para cima de todos nós com o partido que tem. A escola militarizada, que só está ensinando a obedecer. A escola militarizada não dá importância e nem oportunidade para que os estudantes coloquem aquilo que é tão importante para eles na formação, que é o que o Paulo Freire sempre frisou. Precisamos ter diálogo, precisamos estar abertos à fala, precisamos ouvir o outro, para que a gente possa fazer com que aquele contexto que a gente precisa atuar, ele tenha realmente um setor de engrandecimento de todos, que todos possam participar e que possam viver, porque nós temos um país que oferece todas as oportunidades. É um país que é um dos maiores produtores de alimento do mundo, e onde 40% da nossa população hoje não tem do que se alimentar. Isso o que é? É falta de ter tido uma conversa, de ter tido uma discussão seríssima, como faz o MST, que luta, que vai atrás, que briga, que faz marchas, e que, no entanto, é perseguido da forma que é. Por quê? Porque o MST, que produz sem agrotóxico, que vende o que eles produzem a preço muito menor, não tem importância para um governo como esse. O que tem importância é o agronegócio, que tem juro baixo, exporta tudo que produz e deixa a população brasileira passando necessidade. Então, essas questões precisam ser discutidas. E a teoria de Paulo Freire, a discussão, a colocação de Paulo Freire é exatamente esta. Que as pessoas tenham a chance de poder conversar e lutar por isso. Paulo Freire lutou por isso, implantou. A primeira formação que ele fez lá em Angicos, que ele alfabetizou aquelas 350 pessoas, acabou de ser dita pela nossa companheira. Por que ele alfabetizou esse pessoal num espaço tão curto de tempo? Porque sem alfabetização não votava. Então ele fez com que eles adentrassem a um processo alfabetizatório e dessem conta do recado, fizessem aquilo que é importante para poder ir para as urnas e votar juntamente com os demais. Porque impede, quem não tem dinheiro não votava, quem não tinha na época não votava, hoje está mais aberto um pouco, embora tenha voto comprado, que a gente sabe. Tem o problema do analfabetismo, que já conseguimos, com legislação, botar um breque nessa situação. E a formação do estudante de hoje tem que ter uma outra visão.
Nós trabalhamos, eu fui funcionário há muito tempo aí, trabalhando na área de alfabetização de adultos, que era exatamente esse trabalho pelo qual o Paulo Freire caminhou. Não apenas por aí, porque o trabalho de Paulo Freire, ele pode ser feito tanto com as crianças que estão sendo alfabetizadas, como ele pode ser feito com o adulto que não teve essa oportunidade. Tem pessoas que pensam que Paulo Freire só tem um trabalho de formação para quem não teve escolarização no momento certo. Não é real. Ele lidou muito mais com esse tipo de pessoa, porque o país, naquela época, tinha muita gente analfabeta. E hoje, a gente já superou em parte essa situação. Mas quem trabalha com criança também precisa saber fazer a utilização desse processo. Por quê? Porque a criança, quando ela está em círculo e tem a oportunidade de expor as suas ideias, ela começa a discutir aquilo que é importante para a vida dela, vai trazer problemas que ela sente em casa, na comunidade. Isso tudo chama-se educação.